Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer, que hoje é sexta-feira finalmente, rapaziada, finalmente. Ó, mandaram avisar aqui pra mim que amanhã, sábado, depois domingo, pô John, sério? Segunda-feira e terça, tá? Terça é feriado, então a maioria vai emendar, rapaziada. 4 dias que eu tô de folga aí. Segunda-feira, jogo entre Corinthians e Chapecoense, certo? Pretendo estar na Neoquímica Arena, vou tentar comprar meu ingresso ainda hoje, certo? Pra quem tá querendo ir no jogo, ingressoscorinthians.com.br. Só lá que vende ingresso pro jogo do Corinthians. Demorou, rapaziada? Ó, se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho, falta pouco pra gente bater a meta de 50 mil inscritos. E também sigam o John lá no Instagram, @John do Timão. Demorou, família? Editor, vamos rodar a vinheta que hoje é sexta-feira, ó, deu 6 horas, esquece. Ó, salve o Corinthians! Bom, o primeiro assunto que eu queria trazer aqui é sobre as categorias de base do Corinthians. Duílio deu uma entrevista recentemente para falar sobre aquele atraso na ajuda de custo para os jogadores da base. Vou passar aqui e vou dar minha opinião, cara, que é um absurdo, é tão absurdo. O Duílio falou o seguinte: os salários da base nunca estiveram atrasados. O que atrasou foi a ajuda de custo, estavam congelados durante a pandemia. Os atletas não estavam indo treinar, portanto, não estava recebendo ajuda de custo, mas os salários estavam em dia. Então, pelo que o Duílio está falando, o Corinthians paga o salário e uma ajuda de custo por fora, certo? Então, senhor Duílio, por que quando não saiu na mídia, ó, o Corinthians está com 3, 4 meses de ajuda de custo atrasado? Por que o senhor já não veio no mesmo dia e falou, ó, o salário tá em dia. O que a gente congelou foi ajuda de custo por causa da pandemia. O pessoal não estava vindo treinar, a gente congelou a ajuda de custo. Mas o salário foi pago. Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Aí deixa gerar todo esse transtorno, todo esse assunto. Por quê? Porque ele não chega e explica. É isso que eu sempre cobro da diretoria do Corinthians. Transparência. Chega e fala pra gente, ó, a situação é essa. Não tem nada disso que eles estão falando. Os salários estão sendo pagos e a ajuda de custo, que é um valor à parte, a gente não tá pagando. Agora, 29 de outubro, que eles vieram explicar. Final do ano. Desde quando que a gente tá falando disso? Metade do ano? Começo do ano? Muito tempo, cara. Muito tempo que a gente já tá falando disso. E a diretoria ficou quieta, deixou passar, deixou. Agora que veio explicar. E aí, rapaziada, o que dizer dessa demora da nossa diretoria pra explicar pra torcida, hein? Bom, agora quero trazer à tona mais uma vez aquele assunto da live na Corinthians TV, em que o Marcelinho Carioca criticou o Cássio, Giuliano, o Silvinho bastante. E aí, assim, um ponto importante nisso tudo é que o Marcelinho Carioca chegou a criticar a roupa do Silvinho, tá? Não foi, pô Silvinho, você tem que colocar seu time em tal formação, tem que tirar fulano. Não, criticou a roupa do Silvinho. Beleza. Aí o Vampeta, certo, que é muito amigo do Marcelinho Carioca e tudo mais, conhece o Silvinho também, falou que conversou com o Marcelinho sobre essa situação. E aí o Vampeta falou pro Marcelinho, vocês eram amigos. O Marcelinho respondeu, a relação com o Silvinho mudou. Desde que ele foi pra Europa, nunca mais ligou e nunca mais falou comigo, certo? Então, no que o Marcelinho tá falando, o Silvinho foi pra Europa e nunca mais ligou pro Marcelinho, que eles eram amigos aqui no Corinthians. E aí o Marcelinho falou, a pancada tá dada mesmo. A Vampeta até zoou ele, falou, mas você usa roupa coladinha também, que foi uma das críticas aí do Marcelinho Carioca. Aí o Marcelinho falou, mas eu não uso na beira de campo pra todo mundo ver.
Cara. Ai. Então foi isso. O Marcelinho falou que disse o que pensava do Silvinho, que o Silvinho tá muito distante dele, certo? Que eles, na época de concentração, que era quarto para 2 pessoas, era o Marcelinho e o Silvinho, mas que aquela amizade acabou. Beleza, legal, ok. Mas o que a Corinthians TV tem que dar palco para isso? Irmão, se o Marcelinho tá doído com o Silvinho, ele chega e liga pro Silvinho e fala, ó, me incomodou, que a gente era muito amigo, você foi pra Europa e a nossa amizade não é mais a mesma. Ou então o Marcelinho cria um canal dele, canal do Pé de Anjo, e fala, ó, o Silvinho era assim comigo e hoje não é mais. Ponto. Pô, essa justificativa do Marcelinho é pior ainda. De que eu tinha uma amizade com o Silvinho, agora eu não tenho mais. Aí você vai criticar a roupa do cara? Era um programa de moda, o do Ronaldo Giovanelli? Eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Tá? E aí esse assunto fica à tona, cara. Fica à tona aí pra nossa torcida, pra mídia e tudo mais, sempre rondando. O Marcelinho sabe o tamanho que ele tem, tá? A nível de Corinthians, a história dele aqui dentro. Então, pô, o que ele tá ajudando o Corinthians nesse sentido? Como? Criticando a roupa do treinador do Corinthians, gerando mais pressão. Só porque o cara não é mais amigo dele. Complicado, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês sobre essa justificativa do senhor Marcelinho Carioca. Bom, agora falando um pouco sobre o mercado da bola. Recentemente, essa semana inclusive, o Mano, tá, um dos comentaristas aí do Arena SBT e tudo mais, fez um comentário sugerindo a troca entre jogadores de São Paulo e Corinthians. Manda o Luan pro São Paulo e manda o Pablo pro Corinthians. São 2 jogadores que se destacaram em clubes do Sul, tá? O Luan no Grêmio e o Pablo no Atlético Paranaense. Foram contratados para serem aí os resolvedores dos problemas, tá? Solucionar os problemas. O Pablo para ser esse camisa 9 e fazer gols pela equipe do São Paulo. E o Luan para ser esse meio armador do Corinthians. E só decepção para as 2 torcidas. E aí, a sugestão do Mano seria essa. Faz uma troca. Assim como a gente fez lá no passado, em 2014. Pato vai pro São Paulo, vem o Jadson pro Corinthians. Tá? E aí, rapidinho, só fazendo uma comparação, se for igual antigamente, o Luan emprestado e o Pablo pro Corinthians, beleza, pode fazer para amanhã. Pode fazer para amanhã. Que aí o Luan ficou a temporada lá, pode retornar. Se não deu certo, não deu, continua a mesma coisa que tá no Corinthians, a gente pode negociar o Luan futuramente. E o Pablo, na pior das hipóteses, a gente vende ele e ganha um dinheiro ainda em cima. Tá? Rapidinho. Mas a informação é outra, rapaziada. O Jorge Nicola, em uma live, certo, no YouTube e tal, falou que conversou com o pessoal de São Paulo e o pessoal falou que adoraria se livrar do Pablo. Conversou com o pessoal do Corinthians e adorariam também se livrar do Luan. Só que aí ele, ao vivo, disse que conversou com um dirigente do Corinthians e ele falou o seguinte: não existe nada entre essa troca do Pablo pelo Luan. Trocar uma merda pra pegar outra. Certo? E aí, mais uma vez, o Jorge Nicola trouxe isso, falando que um dirigente do Corinthians que falou isso, entendeu? Falou, ó, o dirigente foi e falou, ó, não existe nada entre essa troca e a gente vai trocar uma merda pra pegar outra. Rapaziada, quero saber a opinião de vocês sobre essa declaração de um dirigente aí do Corinthians, certo? Isso é muito grave, porque eu entendo a fase do Luan, entendo tudo mais. Acho até que nesse momento ele poderia ter alguma chance na equipe do Corinthians, porque o William tá machucado, o Corinthians não achou a formação ideal ainda,
Por exemplo, você pode colocar o Renato Augusto de falso 9, coloca o Luan por dentro para jogar encostado nele, um segundo atacante, que foi a posição que ele jogou no Grêmio. O Luan não é camisa 10. O Luan não é ponta. O Luan não é camisa 9. Ele é um camisa 7, um camisa 11 que joga por dentro. Um segundo atacante, tá? Essa é a posição do Luan. E aí eu não sei que os treinadores ficam forçando ele de armador, forçando ele de ponta. Cara, não vai encaixar. Acho que nesse momento poderia ser uma opção para a equipe do Corinthians, mas assim, não tô aqui, não, tem que pôr o Luan aqui. Não, é uma opção também, entendeu? Dá para pensar, dá para fazer um teste em alguma partida. Ah, não foi legal, não, então beleza, recua, entendeu? Mas quero saber a opinião de vocês sobre essa possível troca aí entre Corinthians e São Paulo. Segundo o dirigente do Corinthians, não tem nada e eu realmente acredito que não vai acontecer essa troca. Bom, agora vou entrar no assunto Richard, tá? É um assunto bastante polêmico, eu dei uma boa pesquisada sobre o que aconteceu, vou trazer os dois lados e aí a gente entra naquele debate, certo? O Richard já rescindiu o contrato com o Atlético Paranaense. Na verdade, o Atlético rescindiu o contrato com o Richard, já devolveu o jogador pro Corinthians, tá? Já fez a rescisão, já cortou, falou, ó, tchau. Por quê? Como eu já havia explicado anteriormente, vou repassar o lado do Atlético aí, eles falaram, ó, no jogo contra o Fluminense, o Richard pediu uma substituição, saiu no intervalo, não foi autorizado sair do estádio e ele vazou, sabendo que poderia ser sorteado para fazer o exame antidoping, tá? Aí ele retorna e faz o exame. O Atlético jogou isso como um ato de indisciplina e foi e anunciou a rescisão dele. Esse é o lado do Atlético. Saiu mais cedo do estádio, mesmo com orientação da comissão técnica e sabendo que poderia ser sorteado para o exame antidoping. Beleza. Agora eu vou trazer o lado do Richard. Richard falou, ó, no jogo contra o Fluminense, dia 17, ele falou que se sentiu mal, pediu substituição, certo? Falou, Alberto Valentim foi, tirou ele, beleza. No vestiário, no intervalo, ele disse que falou com o senhor Bruno Ramos, supervisor de futebol do Atlético, se ele poderia ir ao hospital, porque o médico do clube estava no jogo. Entendeu? Então ele falou, ó, como o médico subiu pro segundo tempo, posso ir no hospital? O cara respondeu com beleza. Falou, ó, beleza. Richard saiu, foi pro hospital. Assim que ele saiu, falou que cerca de 4, 5 minutos, esse próprio Bruno ligou. Falou, ó, o pessoal tá pedindo pra você voltar, porque você pode ser sorteado pro exame antidoping. E aí, como ele já tava próximo da casa dele, ele conversou com o pessoal, falou, ó, não posso ficar esperando aqui na minha casa? O pessoal falou, não, beleza, tranquilo, espera aí, se você for sorteado, você vem pra cá. O que aconteceu? Richard foi sorteado pro exame antidoping. Ele foi, ligou pra esse senhor Bruno, pro cara buscar ele lá, porque ele falou, não tava conseguindo dirigir, tava muito mal. O cara foi, buscou ele foi, fez o exame, ok, beleza. Segundo o Richard, no outro dia chegou, treinou normal, no outro, treinou normal, no dia 19... foi chamado na sala lá do diretor de futebol e foi avisado que ele estava sendo desligado do quadro de jogadores. Simplesmente. Certo? Aí tem lá a cláusula que eles estão colocando. O Corinthians já se manifestou e é contra essa rescisão, tá? Porque não está entendendo o motivo do Atlético rescindir o contrato e tudo mais. E o Richard falou que na outra semana ele já foi até barrado da portaria. Certo? Falou que um diretor de futebol ia ligar para ele para explicar e tudo mais. Ninguém ligou e foi isso. Certo? Essa é a versão do Richard. Autorizaram ele a ir ao hospital. Aí ligaram falando do sorteio do exame. Ele ficou na casa dele esperando. Assim que ligaram, ele falou, ó, não consigo dirigir. Vem alguém me buscar. O cara foi, buscou, ele fez o exame. E o Atlético, 2 dias depois, não, vamos rescindir com ele. E agora, rapaziada? Quem que tá certo nessa história? Tem que investigar isso, o que aconteceu e o que o Atlético tá alegando nessa rescisão. Porque assim, se o Atlético só não quer o jogador, quer rescindir, o Corinthians faz o seguinte, falou, ó,
Não quer o jogador? Pode devolver, deixa ele treinando aqui no Corinthians, beleza, tranquilo. Mas vocês pagam o salário dele até o fim do contrato de empréstimo, que é até o final do ano. O Corinthians não tá contando com esse salário. A gente emprestou, tem um contrato. Vocês estão quebrando sem um motivo. Certo, rapaziada? Então, quero saber a opinião de vocês aí. Se vocês acham que o jogador Richard está com a razão ou se é o Atlético Paranaense, rapaziada. É muito disse-me-disse aí no meio dessa história. Tem que haver uma investigação e entender realmente o que o Atlético está alegando nessa rescisão. Agora, rapidinho, antes da última notícia, rapaziada, se inscreve aí pra gente bater 50 mil, hein? 50 mil. Renovação de contrato do senhor Gabriel Pereira. Tá travada, certo? Tá complicada, mas aí vamos por partes. O empresário do Gabriel Pereira pediu 300 mil de salário e 14 milhões de reais de luvas. Beleza. Eu, ontem mesmo falei, pô, não é possível que o Gabriel Pereira vai fazer isso. Tá? Eu quero entender qual que é a situação. Critiquei bastante a diretoria e o pessoal trouxe informações do seguinte. É o empresário do Gabriel Pereira que tá fazendo todo esse auê. Ele que tá travando a negociação, ele que quer muito dinheiro. O Gabriel Pereira e a família já se dispuseram a ajudar, eles querem renovar o contrato, mas o empresário que tá fazendo o jogo duro. E aí eu vi um comentário assim, pô, o empresário do Gabriel Pereira desde o começo do ano tá fugindo dessa renovação. O Corinthians chama ele pra conversar, ele foge, não vai, é isso. Não é culpa da diretoria. A diretoria sabe o que tá fazendo. Rapaziada, pelo amor de Deus. Irmão, se eu sou diretor do Corinthians, fevereiro, março, sei que o contrato do cara vai acabar, liguei uma vez, liguei duas, liguei três, o cara não vem, não quer renovar, chego nele e falo o seguinte, olho no olho. Irmão, você tá pensando que você tá onde? Não, fala pra mim. Você tá no Corinthians, filho. Seu jogador tem contrato com o Corinthians. Você não quer renovar? Você fala hoje, agora. Ó, não vou renovar, ou o meu valor é esse, a gente senta pra negociar agora e já vamos negociar. Se você falar, não quero negociar, a partir de amanhã, seu jogador já treina separado aqui no Corinthians até o fim do contrato dele. E acabou, não tem conversa. Não tem essa de ficar na mão de empresário. Ah, o empresário ficou fugindo da renovação, não queria renovar, demorou. Por que não tem um diretor do Corinthians pra chegar e falar a verdade pro cara? Certo? E já fala, ó, ou você renova agora, tem até o fim dessa semana, certo? Mas isso no começo do ano. Tem até o fim dessa semana pra gente acertar um valor, tempo de contrato, cláusula, tudo. Estamos abertos a negociar, certo? Se você não quiser negociar, tranquilo. A partir de segunda-feira, seu jogador já treina separado, acabou. Vamos queimar o jogador, tá? Porque você não quer renovar e pronto. Nem coloca o cara no planejamento, não sobe o garoto, não coloca no time principal. É assim, cara. É assim, não dá pro Corinthians ficar na mão de empresário. É muita burrice, é muito amadorismo. E assim, pelo que eu tô acompanhando também, esse empresário do Gabriel Pereira é extremamente amador, tá? Tá achando que tá na Disney, tá querendo valores absurdos e tudo mais, mas de qualquer forma, ainda mantenho minha opinião de que é um erro da diretoria. Isso já poderia ter sido resolvido há muito tempo atrás, quando o Gabriel Pereira nem estava nos holofotes do Corinthians, tá? Nem estava. Essa é a minha opinião. Quero saber a de vocês. E aí também a última informação, só se eu deixei passar batido e tudo mais, para reiterar. O Gabriel Pereira, juntamente com a família, estão focados na renovação, vão tentar fazer esse intermédio com o empresário, para ele abaixar o valor, entrar na realidade do Corinthians, para fechar essa renovação o mais rápido possível. Gabriel Pereira e familiares querem renovar o contrato, o Corinthians quer renovar, quem estava atrapalhando era o empresário, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês sobre toda essa situação. Como eu coloquei, pra mim, ainda é culpa da diretoria. Exponham aí nos comentários, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!